Olá! Hoje a gente mergulha numa lei super importante para o funcionamento do governo federal aqui no Brasil. É a Lei 9.784 de 99, que organiza o processo administrativo. É basicamente um manual de como as coisas funcionam quando a gente, cidadão ou empresa, precisa resolver algo com a administração pública federal. A ideia aqui é desvendar os pontos-chave e entender como ela tenta equilibrar o poder do Estado e os nossos direitos. Vamos ver o que realmente pega nessa lei. Exatamente. E esse equilíbrio que você falou é o ponto central mesmo. A lei não é só, digamos, papelada, burocracia. Ela serve, sim, para organizar a máquina pública, para buscar eficiência, mas, por outro lado, e talvez o mais vital para quem está fora, ela funciona como uma proteção, um escudo para os direitos de quem interage com o governo. Certo. E então, para começar, para quem exatamente essa lei serve? Onde ela manda, de fato? Olha, o alcance dela é bem grande. Pega toda a administração federal direta, né? Ministérios, por exemplo, e também a indireta, Indireta tipo, tipo autarquias, como o INSS, sabe? Fundações públicas federais, e até mesmo as empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Caixa, Petrobras, mas só quando elas estão agindo numa função administrativa, não na atividade fim delas, puramente econômica. e fora do poder executivo, o Congresso, os tribunais federais, eles usam essa lei também? Usam sim, mas com um detalhe importante. Só quando estão fazendo algo administrativo. Ah, tipo gestão interna. Isso. Por exemplo, o Senado fazendo uma licitação para comprar computador, ou um tribunal fazendo concurso para servidor. Nessas horas, eles estão administrando. Aí a Lei 9784 se aplica. O mesmo vale para o TCU, para o Ministério Público da União, nessas funções administrativas deles. Entendi. É uma lei federal para coisas federais. Mas e se um estado ou um município não tem uma lei própria para isso? Como fica? Vira terra de ninguém? Não, não. Aí tem uma saída interessante, que o STJ até consolidou numa súmula, a 633. Se não existe a lei local, a lei federal, a 9784, pode ser usada de forma subsidiária. Subsidiária. Como assim? É tipo um plano B. Se a regra principal, que seria a lei do estado ou município, não existe para aquele ponto específico, a lei federal entra para suprir a falta. Isso acontece bastante com prazo, sabe? Aquele prazo de 5 anos para a administração anular atos que beneficiaram alguém. Por exemplo, se a lei local não fala nada, usa-se o da lei federal. Interessante. E mesmo no âmbito federal, ela nem sempre é a regra número um, né? Tem outras leis que passam na frente. Exato. Ela tem esse caráter supletivo, complementar. Pensa assim. Tem leis específicas para processos bem definidos, tipo a Lei de Licitações, a nova 14.133, ou a Lei 8.112, que trata do processo disciplinar de servidor federal. Essas são as primeiras a serem olhadas. E a 9.784 entra como? Ela entra nas brechas, onde a lei específica não tratou, sabe? Para completar o que faltou. Ela não domina tudo, ela ajuda a fechar o sistema. Entendido. Bom, toda lei importante tem seus pilares, seus princípios, né? Quais são as grandes ideias por trás dessa lei? O que dá o tom? Ah, sim. O artigo 2º é a alma da lei nesse sentido. Ele traz uma lista clara. Legalidade, ou seja, só fazer o que a lei permite. Finalidade, buscar o interesse público. Motivação, Explicar o porquê das decisões, né? Fundamental. exato. Razoabilidade e proporcionalidade, que é o bom senso, o equilíbrio. Moralidade, claro, ampla defesa e contraditório para a pessoa poder se defender. Segurança jurídica para dar estabilidade, interesse público e eficiência. Hum. Eficiência e garantias como ampla defesa. Às vezes não parece que uma coisa puxa para um lado e a outra para o outro? Fica uma tensão aí, não? Essa tensão é real, sim. É um dos grandes desafios na prática. Mas tem outros princípios que talvez não estejam tão na cara na primeira leitura, mas que ajudam a equilibrar isso. Por exemplo, o princípio da oficialidade. Oficialidade. O que é isso? Quer dizer que a administração não pode só ficar sentada esperando o interessado pedir as coisas. Ela tem o dever de dar andamento ao processo, de impulsionar.
Isso busca eficiência, mas sem atropelar. Outro princípio que acho essencial é a gratuidade. Em regra, o processo administrativo federal é de graça para o cidadão. Não se paga taxa para pedir algo para se defender, salvo alguma exceção que a lei traga. Isso ajuda muito no acesso, né? Democratiza, né? Exatamente. E tem também o informalismo moderado. Informalismo. Menos burocracia. Isso. Diferente do processo judicial, que às vezes é muito formal, aqui a ideia é não exigir formalidades exageradas. O foco é no essencial para garantir o direito, para ter segurança. Claro que tem que ser escrito, organizado, mas sem preciosismo, buscando mais a simplicidade. Isso parece ótimo. Facilitar a vida de quem precisa, não criar barreira. Perfeito. E junto com isso vem o princípio da verdade material. A administração tem que ir atrás do que realmente aconteceu. Não pode se limitar só ao que as partes trouxeram para o processo, sabe? Se ela achar que precisa investigar mais para descobrir a verdade, ela deve fazer isso. E o tempo? Processo que demora anos. A lei fala algo sobre isso? Fala sim. É o princípio da razoável duração do processo. Isso está até na Constituição. A lei tenta concretizar isso, por exemplo, estabelecendo prazos para a administração agir. Tem aquele prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30, para decidir depois que a investigação dos fatos, a instrução, termina. Falando em investigar e decidir, e a segurança de quem já conseguiu algo. A administração pode simplesmente mudar de ideia sobre uma regra e aplicar para trás? Não, de jeito nenhum. Esse é um ponto-chave da segurança jurídica, que está na lei. É proibido aplicar uma nova interpretação de uma norma de forma retroativa para prejudicar alguém. Se a administração mudou o jeito de entender uma regra, essa nova visão só vale dali para frente. Quem agiu confiando na interpretação antiga está protegido. Isso é essencial para dar estabilidade. Ok, os princípios gerais ficaram claros. Agora vamos para o outro lado do balcão. E a pessoa que está lá, o administrado, quais são os direitos mais importantes que essa lei garante para ele? O artigo 3º traz uma lista boa. Primeiro, o básico do básico, ser tratado com respeito. Depois, o direito à informação. Saber como o processo está andando, poder olhar os autos, tirar cópias, saber das decisões, transparência é a palavra. E na hora de argumentar, de se defender? Aí vem um direito crucial. Poder apresentar seus argumentos, seus documentos, antes da decisão final ser tomada. E a administração tem que considerar isso. E tem aquele ponto que sempre gera dúvida. Precisa de advogado? Precisa. Na maioria dos processos administrativos federais, não. É facultativo. A pessoa pode contratar um advogado se quiser, claro, mas não é obrigatório para a validade do processo, a não ser que uma lei muito específica exija. Interessante isso. Tem alguma exceção importante onde o advogado seja essencial? Tem sim. O Supremo até já pacificou isso com uma súmula vinculante, a número 5. Ela diz que no processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, contra servidor, a falta de advogado não anula o processo. Mas o próprio STF já ponderou. Se for um PAD contra um preso, para apurar falta grave, aí a coisa muda. Como a decisão pode impactar a liberdade dele, aí sim a defesa por advogado se torna indispensável. Faz sentido. E não podemos esquecer de um direito importante que é a prioridade na tramitação. Ah, sim. Para quem? Para idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e quem tem alguma doença grave daquelas listadas na lei. Tem que pedir e comprovar, claro, mas aí o processo anda mais rápido. Ok, mas se tem direitos, imagino que também tenha deveres para o cidadão, né? Com certeza. A relação tem que ter mão dupla. O artigo 4º fala disso. O administrado tem o dever de expor os fatos como eles são, com verdade. Agir com lealdade, com boa-fé, tratar todo mundo com respeito, com urbanidade que a lei fala. E não pode ficar enrolando o processo. Exato. Não pode agir de modo temerário, ou seja, fazer pedidos ou defesas que sabe que não tem fundamento só para atrapalhar. E tem que colaborar, prestando as informações que a administração pedir para ajudar a esclarecer os fatos. A ideia é de cooperação. Certo. Agora vamos para a prática mesmo. Como um processo costuma andar? Quais são as etapas, as regras que fazem a diferença no dia a dia? A gente pode pensar em fases, né? Primeiro, o início. Pode começar pela própria administração, de ofício, que a gente chama, ou quando alguém pede alguma coisa. O pedido tem que ser formal. A regra é um requerimento escrito mais simples. Identificar quem está pedindo, o que quer, por que quer, data, assina.
mas pode ter exceção para pedido oral em alguns casos. O importante é que a administração não pode simplesmente se recusar a receber o pedido sem motivo. Se estiver faltando algo, ela tem que orientar a pessoa. Depois, é essencial saber quem pode decidir sobre o quê. É a competência. Isso vem da lei e a regra é que quem tem a competência não pode abrir mão dela. Mas sempre tem um mais. Sempre. A lei permite a delegação e a avocação. Delegar é passar parte da tarefa para outro órgão ou agente, mas com limites claros. Tem que publicar isso. Avocar é o contrário. É o chefe puxar para si uma tarefa que era do subordinado, mas só em casos excepcionais e justificados. E o que não pode delegar de jeito nenhum? Ah, tem coisa que não dá. Criar normas gerais, tipo um decreto, uma portaria normativa, decidir recurso administrativo e matéria que a lei diz que é de competência exclusiva daquele órgão. Essas coisas não podem ser delegadas. E para garantir que a decisão seja imparcial? Quem julga não pode ter interesse na causa, né? De forma alguma. Aí entram as regras de imparcialidade, que são o impedimento e a suspeição. Impedimento é mais objetivo. Ter interesse direto no assunto, ser parente da parte, já ter atuado como perito antes. Nesses casos, o servidor tem que se declarar impedido, senão comete falta grave. E a suspeição? Suspeição é mais subjetiva. Amizade íntima ou inimizade forte com o interessado. Aqui, a parte pode levantar a suspeita. Se o servidor não concordar, tem um mini processo para decidir isso. É fundamental para a confiança no sistema. E como a comunicação acontece, como a pessoa fica sabendo que tem que fazer algo ou que saiu uma decisão? Pela comunicação dos atos, principalmente a intimação. Ela tem que ser clara. Quem está intimando, para quê, onde e quando. E tem que dar um prazo razoável, no mínimo 3 dias úteis de antecedência se for para a pessoa comparecer. E como é feita essa intimação? Carta? Pode ser por carta, com aviso de recebimento, pode ser ciência direta no processo, se a pessoa for lá, telegrama ou, hoje em dia, meios eletrônicos seguros. Se não acharem a pessoa, aí pode ser por edital no Diário Oficial. Um ponto importante, se a pessoa não atender a intimação, isso não quer dizer que ela confessou ou perdeu o direito, tá? A defesa dela continua garantida. Aí vem a instrução, que é a fase de apurar os fatos, juntar provas. Lembra da verdade material? É aqui que ela acontece. O interessado pode e deve participar. Pode juntar documentos, pareceres, pedir para ouvir testemunhas, fazer perícia, dir. Não pode engavetar o processo. E tem prazo para isso. 30 dias depois de concluída a instrução, prorrogáveis por mais 30 se justificar. Segunda regra de ouro. Motivação. Já falamos dela nos princípios, né? Sim, mas aqui a lei detalha quando ela é obrigatória. Negar um direito, aplicar uma multa, decidir um concurso, uma licitação, julgar um recurso, anular um ato. Tudo isso exige motivação. E não há qualquer explicação. Tem que ser clara, coerente com os fatos e as leis, pode até usar um parecer técnico que já está no processo como parte da decisão. Ouvi falar de uma coisa nova, uma tal de decisão coordenada. O que é isso na prática? Ah, isso é recente. Entrou na lei em 2021. É para aqueles casos mais cabeludos, sabe? Que envolvem 3 ou mais setores ou órgãos federais diferentes. Se o assunto é muito relevante ou se tem muita discordância entre eles que está atrasando tudo, eles podem fazer essa decisão coordenada. E como funciona? Uma reunião? Basicamente, sim. Eles se reúnem, cada um apresenta sua visão, discutem e tentam chegar a uma decisão única, conjunta, que depois vai para uma ata. A ideia é simplificar, alinhar todo mundo e agilizar, mas não serve para tudo. Licitação e processo para punir ficam de fora. Parece interessante para casos complexos. Mas e se a decisão final não agradar? O que o cidadão pode fazer? Pode recorrer, entrar com o recurso administrativo. Geralmente, o prazo é de 10 dias para apresentar o recurso e a autoridade tem 30 dias para decidir. Para quem eu mando o recurso? Primeiro, para a mesma autoridade que deu a decisão. Ela pode repensar, reconsiderar em 5 dias. Se ela mantiver a decisão, aí sim ela manda para a autoridade superior. A lei fala em no máximo 3 instâncias de recurso, geralmente. E o recurso para tudo? Suspende a decisão? Em regra, não. O recurso não tem efeito suspensivo automático. Mas a pessoa pode pedir, e a autoridade pode conceder a suspensão se demonstrar que a decisão imediata pode causar um dano grave e de difícil reparação. Tem alguma pegadinha aí no recurso? Alguma coisa que a gente precisa ficar atento? Tem um ponto que gera muita discussão.
a possibilidade da reformatio in pejus. Nome complicado. O que significa? Significa reforma para pior. Quer dizer que, ao julgar o recurso da pessoa, a instância superior pode acabar piorando a situação dela, se encontrar um problema maior do que o que foi apontado, por exemplo. Nossa, mas podem fazer isso? A lei permite, desde que avisem o recorrente antes, deem a ele a chance de se defender sobre esse novo ponto que pode piorar a situação dele. É bem controverso, mas está lá. Isso é muito diferente da revisão, né? Você mencionou antes. Totalmente diferente. A revisão é outra coisa. Ela só cabe para processos que terminaram com uma punição, uma sanção. E pode ser pedida a qualquer momento, até pela própria administração, se aparecerem fatos novos ou circunstâncias que mostrem que aquela punição foi injusta ou errada. E na revisão a situação pode piorar também? Não. Esse é o ponto crucial. Da revisão nunca pode sair uma punição maior. Elas só servem para diminuir ou tirar a sanção, para corrigir um erro contra a pessoa que foi punida. Entendi a diferença. E voltando aos atos da administração, ela pode anular ou revogar o que fez? Tem prazo para isso? Pode e deve, em alguns casos. Anular é quando o ato nasceu com um defeito, uma ilegalidade. A administração deve anular. Mas atenção, se esse ato ilegal beneficiou alguém e essa pessoa estava de boa fé, a administração tem um prazo para anular. Qual o prazo? 5 anos. É a chamada decadência. Passou 5 anos, mesmo que o ato fosse legal lá atrás, ele se consolida. Isso dá segurança jurídica para quem recebeu o benefício de boa fé. E revogar? Revogar é diferente. O ato era legal, perfeito, mas deixou de ser conveniente, deixou de ser oportuno para o interesse público. Aí a administração pode revogar, por questão de mérito. E para revogar, não tem esse prazo de 5 anos, mas tem que respeitar os direitos que já foram adquiridos. Ah, e se o ato tem um defeito pequeno que dá para consertar, a lei permite a convalidação, o conserto, desde que não prejudique ninguém nem o interesse público. Ufa, bastante coisa. Recapitulando, então. A gente tem uma lei que tenta botar ordem na Casa Administrativa Federal. Define quem faz o quê com base em quais princípios, né? Garante direitos importantes, como acesso à informação, defesa, mas também cobra deveres do cidadão. E tem mecanismos para corrigir erros, seja pelo recurso de quem se sentiu prejudicado, seja pela própria administração revendo seus atos com prazos para dar segurança a todo mundo. Exatamente. Acho que os pontos altos são essa busca constante pelo equilíbrio entre o poder do Estado e as garantias do cidadão. A gratuidade como regra, que é muito importante, o informalismo para não emperrar tudo em burocracia, o dever de decidir e de explicar o porquê, a motivação, e, claro, entender bem a diferença entre recurso, onde a coisa pode até piorar, e a revisão de sanção, onde nunca piora, e aquele prazo de 5 anos para anular atos que beneficiaram alguém. Isso é uma trava de segurança fundamental. Então, para quem acompanha a gente, fica a dica. Entender um pouco dessa lei não é coisa só para advogado, não. É para qualquer pessoa ou empresa que precise um dia bater na porta de um órgão federal para saber o que esperar, o que pode exigir e como se posicionar melhor. Sem dúvida nenhuma, e fica talvez uma reflexão, né? A lei desenha um caminho que busca ser justo e eficiente. Mas na prática, no dia a dia, com a pressão por resultados, com mecanismos como essa decisão coordenada que busca agilidade, como a gente garante que essa busca pela rapidez não acabe, às vezes, atropelando a análise cuidadosa que cada caso merece? As garantias individuais. Onde que está o ponto ótimo entre fazer rápido e fazer certo justo no processo administrativo? É um desafio constante, eu acho.